E aí, minha amiga e meu amigo desse mercadão financeiro de meu Deus, é agora uma das aulas mais importantes para a economia e para o mercado. E eu estou falando da política monetária. Quando eu falo de política monetária, estou me referindo a todos os instrumentos que o Banco Central, que é a autoridade monetária, a todos os instrumentos que ele possui para controlar o crédito, a moeda e a taxa de juros. Então, tudo que tem a ver com os empréstimos e financiamentos é tocado pela atuação do Banco Central na política monetária. Eu posso dizer tranquilamente que a política monetária controla a liquidez da economia. E quando alguém te perguntar sobre o que é liquidez, diga que a liquidez é nada mais, nada menos do que a quantidade de moeda disponível na mão das instituições financeiras e que pode ser usada por elas em suas operações. De empréstimo, por exemplo. E aqui eu estou falando de um verdadeiro arsenal de instrumentos usados pelo Bacen, onde a velocidade e o grau de alcance são muito maiores do que na política fiscal. E a política monetária também tem duas direções bem definidas, assim como a irmãzinha dela, a política fiscal. Primeiro, ela é chamada de política monetária expansionista quando busca o aumento da liquidez. Aí era a hora de você me perguntar, né? Para que o Banco Central vai querer aumentar a liquidez da economia? Muito simples, porque com mais liquidez, os bancos terão mais recursos liberados para emprestar para você e para mim. As empresas farão mais financiamentos, pessoas pegarão mais empréstimos e o consumo aumenta junto com a produção. Aqui o objetivo final é a redução das taxas de juros da nossa economia, que nós veremos daqui a pouquinho, hein? Já a política monetária restritiva ou contracionista, ela tem como objetivo o controle da inflação. Nela acontece exatamente o contrário, a redução da liquidez, principalmente com o aumento das taxas de juros. E são três os principais instrumentos de política monetária que o Banco Central usa para controlar a liquidez. E eu quero falar de cada um deles com muito cuidado. Presta atenção comigo. O primeiro deles se chama redesconto, que na realidade é uma linha de crédito disponível aos bancos por parte do Banco Central. Na verdade, ele é até pouco usado, mas quando uma instituição financeira tem problemas de solvência, está ali com problemas de caixa, ela procura o redesconto. E é isso que justifica o papel do Banco Central de ser o banco dos bancos, para salvar os outros bancos. E para elevar a liquidez no caso de política monetária expansionista, visando maior acesso ao crédito, à produção e ao consumo, o Banco Central reduz a taxa de juros do redesconto, além de aumentar o valor disponível das linhas de crédito e também os prazos da operação. É como se ele dissesse assim para os bancos: gastem, gastem à vontade. Já para a redução da liquidez e para frear um processo inflacionário usando a política monetária restritiva, o Bacen eleva a taxa de juros do redesconto, reduzindo seus valores disponíveis e os seus prazos. Assim, os bancos pisam no freio, reduzindo as suas posições e a sua exposição ao risco. Agora vamos para o próximo, que é a base de todo o movimento bancário, o recolhimento compulsório. E para você entender de verdade esse cara, nós vamos usar uma historinha. Digamos que eu tenho uma dívida de R$1.000 com o Carlitos, que é o nosso diretor de audiovisual. E digamos que eu pague o Carlitos em dinheiro vivo. Então olha só, a nossa brincadeira começa com R$1.000. O Carlitos foi lá no Bradesco e depositou os R$1.000 na conta dele. Agora o Carlitos tem R$1.000 na conta porque o caixa do Bradesco depositou o dinheiro na conta dele. Mas o caixa do Bradesco ficou com o quê? Com mais R$1.000 em dinheiro vivo, ali na gaveta. Agora o Ricardo, aqui do nosso atendimento, ele vai no Bradesco e pega esses R$1.000 emprestados. E ele vai no Itaú e deposita os R$1.000 na conta dele. Lembra comigo, hein? O Carlitos tem R$1.000 no Bradesco, o Ricardo tem R$1.000 no Itaú, e os R$1.000 em dinheiro continuam ali na gaveta do caixa do Itaú. E aí o professor Inácio aqui da Melver vai no Itaú, pega R$1.000 emprestado e leva o dinheiro vivo embora. Ele vai lá do outro lado da rua e deposita no Santander. Carlitos tem R$1.000 no Bradesco, Ricardo tem R$1.000 no Itaú, o Inácio tem R$1.000 no Santander
e o caixa do Santander ainda tem R$ 1.000 lá na gaveta. Não é impressão sua. Aquilo que começou com R$ 1.000 já alcançou 4.000. É como uma bola de neve, que nós chamamos de multiplicador bancário. Só que tem um detalhe, você reparou que o dinheiro se multiplicou por 4, mas a quantidade de bens e serviços, obviamente, não acompanhou esse crescimento. E o que o dinheiro é? O dinheiro é apenas um veículo de trocas. O que eu estou querendo dizer é que se o Carlitos quiser comprar esse celular aqui, ele vai me perguntar quanto custa o celular. E eu não vou responder que o celular custa 50 pacotes de salgadinhos. Eu vou responder que o celular custa 3.000 ou 4.000 reais, por exemplo. O Carlitos me entrega o dinheiro e eu entrego o celular. Então o celular muda de mãos. Só que se não tem celular, relógio, geladeira ou carro, não há o que se trocar. E por isso, o dinheiro não serve para nada, porque ele vai perdendo valor. E qual é o sinal de que o dinheiro está perdendo valor? A inflação. Beleza, mas o que o Banco Central faz para frear a multiplicação do dinheiro e evitar com isso a inflação? Simples, ele recolhe, ele pega uma parte de todos os depósitos e a isso nós damos o nome de novo, de recolhimento compulsório ou depósito compulsório. Nesse mecanismo, o Banco Central recolhe uma parte dos depósitos e mantém esses depósitos no seu caixa. Não quer dizer que o Banco Central tomou o dinheiro, ele apenas vai segurar por um tempo. A alíquota desse compulsório, ou seja, de quanto o Bacen pega dos depósitos, gira em torno de 20%. Então, ali pegando 20% de tudo que é depositado, o efeito do multiplicador vai se reduzindo até zerar. Por exemplo, naquele primeiro depósito de R$ 1.000 que o Carlitos fez na nossa brincadeira, o Bradesco só poderia emprestar para o Ricardo 800, porque 20% ou R$ 200 ficariam com o Banco Central temporariamente. Reduzindo a multiplicação da moeda, o risco da inflação também diminui. E outra coisa, o Banco Central não paga juros pelos depósitos compulsórios, que também são usados como reservas de emergência pelos bancos em momentos de crise. E vamos seguindo os mesmos raciocínios para todos os instrumentos. Então, para elevar a liquidez, usando de política monetária expansionista, com maior acesso ao crédito, à produção e ao consumo, o Banco Central reduz a alíquota de recolhimento dos depósitos compulsórios. Assim, os bancos vão ter mais moeda para realizar as suas operações ativas, os seus empréstimos, com juros menores. E para reduzir a liquidez, com a política monetária restritiva, tentando reduzir o consumo e também a inflação, o Bacen eleva a alíquota de recolhimento dos depósitos compulsórios. Com menos moeda para suas operações, os bancos acabarão elevando os juros. Mas tem um detalhe bombástico aqui na nossa história. E se no final do dia um banco não tiver o dinheiro do compulsório exigido para entregar ao Banco Central, hein? E é claro que isso pode acontecer. Aliás, pode não, acontece todo dia. O banco pode emprestar demais e não ter o que entregar para o Bacen. Beleza, mas o que vai ser feito? Muito simples, ele pega dinheiro emprestado de outro banco, dando como garantia os títulos públicos, que você tá lembrado lá de política fiscal. São aqueles títulos que os bancos compram do Tesouro Nacional para emprestar dinheiro para o governo. Eu disse que os títulos públicos voltariam para assombrar a gente, tá lembrada? Tá lembrado? O Bradesco pega dinheiro emprestado com o Santander em uma operação que costuma durar um dia. Ele pega o dinheiro e entrega títulos públicos como garantia. O Santander fica com os títulos e cobra uma taxa de juros para esse dia de operação, afinal nós estamos falando de bancos, né? Do outro lado, o Itaú pega emprestado com o Banco do Brasil, dando o que como garantia? Título público. E o Itaú também paga uma taxa de juros por essa operação que dura um dia. São várias e várias transações, todas registradas em um sistema do Banco Central, que faz a custódia e a devolução dos títulos de um banco para outro banco. E esse sistema se chama Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou Selic. Olha só onde nós vamos chegar! Esse sistema calcula uma média ponderada dessas operações para um dia, que no mercado recebe o nome de overnight. E a taxa, por sua vez, recebe o nome de taxa Selic overnight. Pronto!
É essa a chamada taxa básica de juros. Tecnicamente, a Selic Overnight seria a taxa média ponderada das operações de financiamento por um dia realizadas entre instituições financeiras com a garantia de títulos públicos. Só que aqui tem o pulo do gato. Chamamos de taxa Selic Overnight, como eu disse, a taxa de juros para um dia útil. Um dia. E você se lembra que nós temos 252 dias úteis em um ano. Já quando eu falo da taxa Selic Meta, eu estou me referindo à taxa anual fixada pelo Banco Central para conservar a inflação dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. E ela é dada para períodos anuais. Então a Selic Over é a diária, enquanto a Selic Meta é a Selic Over transformada em termos anuais, aproximadamente. Mas por que todo mundo chama a Selic de taxa básica de juros? Muito simples de se entender. Essa taxa é a primeira taxa de todas, porque ela se refere ao empréstimo primário entre os bancos. E além disso, essa taxa também é a taxa usada pelo Banco Central em todas as suas decisões de política monetária. Mais do que isso, tudo que nós falamos até aqui foi a preparação para essa conclusão. Olha só, presta atenção. Uma menor Selic estimula o consumo, os empréstimos e os financiamentos. Pelo contrário, o aumento da Selic freia o consumo, freia os empréstimos e freia os financiamentos. Simples, dessa maneira. Veja bem, se a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si sobe, é claro que eles vão descontar em alguém passando para frente. Por isso, os juros cobrados por eles também sobem. Do contrário, quando a Selic cai, os custos dos bancos diminuem e eles acabam repassando isso para o cliente final. E quem define a meta para a taxa Selic é o Copom, o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é formado pelo presidente do Banco Central e os seus diretores, e isso ocorre em reuniões a cada 45 dias, realizadas em 2 dias seguidos. Para tomar a decisão sobre o patamar da Selic, essas reuniões abordam a inflação, as contas públicas, a atividade econômica em geral e o cenário externo. Só que aqui vai outra pergunta. Se a Selic é a taxa básica e ela é controlada pelo Banco Central, como é que o Banco Central faz para elevar ou para reduzir a Selic? E a resposta é Open Market. Tanto que o Open Market, ou mercado aberto, é o nosso próximo instrumento de política monetária. Ele é nada mais, nada menos do que a compra ou a venda de títulos públicos por parte do Banco Central. Viu só? Títulos públicos de novo. E aqui vai um alerta, hein? Essa é a maneira mais direta de influenciar a taxa básica de juros, a nossa Selic. Então vamos com toda a calma do mundo entender esse instrumento. O Banco Central pretende aumentar a liquidez? Preste atenção, hein? Aumentar a liquidez? Ele recompra títulos públicos federais que os bancos tinham comprado anteriormente do Tesouro. E esse mecanismo se chama Operação Compromissada Doadora. Dessa maneira, as instituições financeiras terão à disposição maiores recursos para os empréstimos interbancários, reduzindo a taxa média diária dessas operações, a nossa Selic Overnight. Como o custo da moeda acaba sendo reduzido, os bancos vão replicar essa queda nas operações ativas junto aos seus clientes, reduzindo também as outras taxas de juros da economia. Já quando o Bacen quer reduzir a liquidez, diminuir a liquidez da economia, ele faz exatamente o inverso. Olha só, ele vende os seus títulos públicos que estavam em sua carteira e retira moeda dos bancos, diminuindo a liquidez e elevando o custo das operações entre os bancos. A taxa Selic é elevada, assim como as outras taxas da economia. E você pode acompanhar um resumo do uso dos 3 instrumentos de política monetária no quadro aí na sua frente. Ele é um bom instrumento e resume muito bem, sendo didático no que eu acabei de explicar, e vale a pena como uma baita ferramenta de estudos. Então, dá uma pausinha no vídeo só para olhar com mais calma. Minha amiga e meu amigo do nosso Mercadão, mesmo que a Selic seja a taxa básica de juros da economia, há outras taxas muito importantes que você precisa conhecer. A mais famosa é a taxa CDI ou taxa DI, que também é uma taxa média ponderada dos empréstimos entre os bancos por um dia. Só que tem uma diferença crucial.
A garantia dada pelos bancos nesses empréstimos são títulos privados dos próprios bancos, chamados de CDIs, os famosos Certificados de Depósitos Interbancários. A taxa DI é calculada e divulgada pela B3 e é a principal referência para produtos do mercado financeiro. Como a transação que dá origem à taxa DI é basicamente a mesma que a da taxa Selic, o que muda é a garantia, as duas são muito próximas em valores. Mas você vai reparar que praticamente todo o mercado de títulos de renda fixa no Brasil gira em torno da taxa DI. Você vai ver muito disso depois. E para terminar, nós temos outras 3 importantes taxas de juros. A TBF, taxa básica financeira, por exemplo, é uma taxa calculada diariamente pela média das taxas de juros utilizadas em operações com as letras do Tesouro Nacional, as nossas LTNs. Ela serve como base pelo Banco Central para a divulgação da TR, que é a taxa referencial, e é encontrada subtraindo-se da TBF um redutor. E a TR é base para caderneta de poupança, fundo de garantia e financiamentos imobiliários. Já a TLP, a famosa taxa de longo prazo, é a principal taxa de juros utilizada pelo BNDES nos seus financiamentos às empresas. A antiga TJLP, a TLP é muito importante para o fomento da economia. Ufa, minha amiga, meu amigo, olha, em apenas uma aula nós fomos bem longe. A vantagem foi que nós conseguimos interligar todos os conceitos mais importantes e agora você já tem uma boa ideia de como funciona a economia e o mercado financeiro e como eles se misturam. Mas, eu confesso, o tópico é denso, então por isso eu vou pedir mais uma vez, se você não entendeu qualquer passagem, mande as suas dúvidas para a nossa plataforma. E por ali eu vou aprofundar, euzinho aqui, qualquer raciocínio que você precisar. Só que o nosso conteúdo de economia ainda não acabou. Fique firme, fique com a gente. E para terminar eu vou com o ditado francês muito famoso. Enquanto eu estiver vivo, eu estarei invicto.